Oi, gente, tudo bem? Bom dia a todos. Bom, como vocês sabem, hoje a gente está começando uma nova etapa, porque voltaram as aulas presenciais com uma parte da turma, então os nossos horários tiveram algumas mudanças, certo? Então, todos os dias a gente vai ter agora 4 horários, beleza? Os nossos horários agora são pela manhã, então teve toda uma mudança. Hoje nós temos 2 horários de ciências, certo? Então serão 2 horários seguidos. Agora a gente vai começar então o nosso primeiro horário, onde a gente vai iniciar um assunto novo. Então eu peço que todos peguem aí o livro 2 de ciências e coloquem na página 140, ok? A gente vai fazer o seguinte, nós temos 2 horários. Então nesse primeiro horário a gente vai discutir sobre uma parte do capítulo 11 e fazer uma atividade, e aí no segundo horário a gente discute sobre outra parte do capítulo 11 e faz outra atividade, certo? Então vamos lá. Coloquem aí no livro de vocês, na página 140, onde começa o assunto do capítulo 11, que é o assunto sobre o ar, seres vivos e saúde, beleza? Ar, seres vivos e saúde. Vamos lá? Então, o primeiro ponto desse assunto do capítulo 11 vai falar sobre a importância do ar para os seres vivos. Como que o ar é importante para os seres vivos? E quando eu falo seres vivos, eu estou realmente generalizando todos os seres que são vivos, não só animais, como seres humanos, as plantas, enfim, todos os seres que têm vida, beleza? Então vamos lá, olha só, para a gente começar falando sobre essa importância do ar para os seres vivos, nós precisamos falar sobre os principais gases que compõem o ar atmosférico. Quais são eles? Nós temos aí 3 principais gases. Vamos lá? Primeiro, nitrogênio, depois o oxigênio e por fim o gás carbônico. Esses 3 gases, eles vão juntos vão compor o ar atmosférico e eles vão participar dessa questão da vida dos seres vivos, beleza? Eles são muito importantes para a vida desses seres, ok? Então, olha só, aí no livro de vocês, na página 140, o primeiro parágrafo lá em cima da imagem começa falando um pouquinho sobre isso, ó. Ele começa dizendo que o oxigênio é o gás utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, ok? Já o nitrogênio, ele é incorporado nas cadeias alimentares ao ser fixado por seres microscópicos em compostos nitrogenados, que serão absorvidos pelas plantas e repassados para os outros organismos da cadeia alimentar, ok? E o gás carbônico, ele é utilizado pelas plantas para o processo de fotossíntese, do qual resultam o oxigênio e a glicose, e também é o gás responsável pelo efeito estufa, ou seja, pela manutenção da temperatura terrestre em níveis que permitam a existência da vida. Então vocês viram aí que nós falamos sobre 3 gases que são muito importantes para a vida, mas cada um deles participa de cada um deles tem uma função, certo? Cada um deles está responsável por algo, ok? Como o oxigênio, ele é muito importante para a respiração, né, da maioria dos seres vivos, aí o gás carbônico, ele vai estar presente nessa questão do processo de fotossíntese das plantas, né, vai estar participando da questão também do efeito estufa, então tem toda uma diferença, cada um tem a sua função, cada um é responsável por algo, ok? Então, quando a gente fala sobre essa questão da importância do ar para os seres vivos, nós vamos falar agora como que os seres eles fazem para absorver os gases atmosféricos, ok? A gente citou 3 gases e como eles são importantes para a vida. Mas a gente tem que entender que cada ser vivo, ele absorve esse ar de uma forma diferente, beleza? A forma como os peixes absorvem o ar é totalmente diferente como nós, seres humanos, absorvemos o ar, certo? Da mesma forma que é totalmente diferente da forma que as plantas absorvem o ar, beleza? Então, cada ser vai absorver o ar de uma forma específica. Vamos lá. Olha só. Aí, passar para a página 141. Essa página aqui,
141. E olha só o que começa falando aí nessa página, né? Que os animais mais complexos têm órgãos especializados em absorver o oxigênio. Aí citou a questão dos peixes, né? Dos crustáceos e moluscos. O que esses animais eles fazem? Eles absorvem o oxigênio, né? Fazendo a troca de gases em suas brânquias. Pois é, então é totalmente diferente do jeito que a gente, né? Ser humano, do jeito que a gente absorve, certo? Eles fazem essa troca de gases por onde? Pelas brânquias, beleza? Aí nós temos aí um outro exemplo, a questão dos anfíbios, né? Os anfíbios como as rãs, sapos e salamandras, eles vão realizar essa troca gasosa através da pele fina, né? E úmida e também pelos pulmões, ok? Aí a gente tem também um outro exemplo que é a questão de vários animais vertebrados. Olha só o que aqui diz aí. No entanto, para muitos vertebrados, os órgãos especializados na respiração são os pulmões, espécies de bolsas que se enchem de ar atmosférico e onde ocorrem as trocas de oxigênio e do gás carbônico, né? Como vocês já estudam sobre isso, eu acho que desde lá do 4º ano, 3º ano, por aí. Quando vocês começam a aprender sobre o sistema respiratório do ser humano, né, que vocês aprendem que o pulmão, no processo da respiração, quando a gente inspira o ar, né, o pulmão ele se enche de ar, e quando a gente expira, o pulmão, meio que elimina aquele ar, né, enche e murcha, enche. Então, a maioria dos animais vertebrados, eles vão realizar, né, esse processo através dos pulmões, quando os pulmões enchem de ar, e aí quando eles vão se contraindo também, ok? Beleza. E também, por fim, aí citam o último exemplo, que é a questão das plantas, né? Que as plantas têm pequeninos poros chamados estômatos. Vocês já ouviram falar no que são os estômatos? Observem aí essa imagem bem aqui no cantinho, ó. No cantinho da página 141. Nós temos aí um exemplo de estômatos. Os estômatos, eles vão estar localizados geralmente na superfície inferior das folhas, ok? E através desses estômatos, o que é que vai acontecer? Eles vão liberar o gás carbônico, né, no ar e vão absorver o oxigênio enquanto respiram, beleza? Então, esse processo de absorver, né, os gases da atmosfera vai funcionar através desses estômatos, ok? Aí nós temos também alguns exemplos, como a questão da respiração do ser humano, né? Como que funciona, como que a gente absorve os gases, né? A gente tem aí a setinha azul e a setinha vermelha, né? A azul representa o ar rico em oxigênio que nós absorvemos, e a setinha vermelha vai representar o ar rico em gás carbônico que nós eliminamos, certo? Na inspiração, a gente absorve o gás oxigênio e na expiração, a gente elimina o gás carbônico, ok? E também tem uma outra imagem aqui em cima que vai mostrar o exemplo da respiração, da absorção, né, dos gases dos peixes, mostrando aí como que funciona, né? Que a água ela entra pela boca do peixe e sai pelo opérculo, passando pelas brânquias, as quais são muito irrigadas por vasos sanguíneos. O sangue chega às brânquias cheio de gás carbônico, que é liberado na água e recebe o oxigênio, que é levado até as células para que realizem a respiração celular. Então vocês viram como o dos peixes é totalmente diferente dos seres humanos, né? Esse processo de absorver, né, o gás, como que é através das brânquias, né? Todo um processo totalmente diferente, ok? Então nessas 3 imagens dessa página, da página 141, a gente conseguiu perceber essa diferença de como os seres vivos
tem a sua capacidade de absorver os gases de uma forma única e diferenciada, ok? Beleza, então. Então aí a gente falou sobre a importância do ar para os seres vivos. Então, agora, no finalzinho da página 141, fala um pouquinho sobre como que o oxigênio está ligado à energia, certo? Fala assim, o oxigênio e a energia, não é isso? Olha só o que diz aí, que a maioria dos seres vivos realiza a respiração celular para transformar o alimento em energia, né? Essa energia é necessária para manter as funções vitais. Então, como que o oxigênio ele está relacionado à energia? Está relacionado porque o oxigênio que vai estar presente no processo da respiração vai permitir com que aquele alimento, né, seja transformado em energia. O alimento que o ser vivo vai ter consumido seja transformado em energia. Então, o oxigênio vai proporcionar essa produção de energia para o corpo, beleza? Ok, então vamos lá. Agora, a gente vai lá para a página 143, vamos lá, pulando lá para a página 143, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação dos seres vivos ao voo, ok? Vamos lá? Olha só, muitos animais, eles são adaptados ao deslocamento aéreo, ok? Como que é esse deslocamento aéreo? A questão de sair do chão, né, e alcançar voo, né, como a maioria das aves e dos insetos fazem, ok? Quando a gente fala, na verdade, de animais que voam, na nossa mente, automaticamente a gente já pensa logo nas aves, né? Por mais que nem todas as aves possam voar, certo? Existem sim aves que não voam, mas automaticamente quando a gente fala de animal que voa, a gente já pensa logo nas aves, né? Então, a gente vai entender agora que existem muitos animais que eles estão adaptados a esse deslocamento aéreo, né? Essa questão de sair do chão, de alcançar voo. Então, olha só, nós vamos aprender agora, vamos falar um pouquinho sobre alguns desses animais, beleza? Vamos começar com as aves, né? Que eu já falei aqui, que é o mais comum. Quando a gente fala de animais que voam, a gente já pensa automaticamente nas aves, né? Aí na página 143 nós temos 3 imagens de aves, alguns exemplos de aves, certo? Nós temos aí uma andorinha, um falcão, um gavião. E olha só o que fala aí no nosso livro, que a estrutura corporal, né, desses seres, das aves, ela é aerodinâmica, ou seja, o que é essa característica? Aerodinâmica. O que é ser aerodinâmica? Significa, né, que ela possibilita que vençam a resistência do ar e se desloquem facilmente em voo, com uma considerável economia de energia. Então, por isso que a maioria das aves conseguem, né, voar bastante por uma boa quantidade de tempo e continuar com energia para continuar voando, certo? Por conta de toda a sua estrutura corporal, permite que elas possam voar sempre, estar sempre voando e não perder a sua energia, ok? Claro que, obviamente, elas têm que se alimentar para repor sua energia e tudo mais. Não estou falando que elas não precisam. Sim, elas precisam da alimentação, né, para repor suas energias, mas a estrutura corporal delas permite, né, que elas possam voar com mais facilidade, beleza? Ok. Aí, além das aves, né, aí na página 143, fala um pouquinho sobre como que é essa estrutura, né, como que são os ossos. Vocês podem até observar essa última imagem da página 143, detalhando direitinho como que funciona esse corpo das aves. Aí a gente virando a página para a página 144, nós temos aí falando sobre os mamíferos, que sim, existem mamíferos que voam, né? O mais conhecido e o clássico, que acredito que todos vocês já sabiam dessa informação,
é o morcego, né? Nós sabemos que o morcego é um dos mamíferos assim mais conhecidos que podem, né, que tem essa capacidade de voar, também por conta da sua estrutura corporal, né, permite isso. Aí na página 144 fala o seguinte: os morcegos têm uma membrana entre suas falanges, a qual se estende até a lateral do corpo e os membros inferiores, permitindo que esses animais voem, né? Então tá totalmente ligada à sua estrutura corporal, permite com que eles possam voar, beleza? Aí nós temos também alguns outros exemplozinhos, temos duas imagens embaixo, né? Olha só. Existem outros mamíferos que desenvolveram a capacidade de realizar o voo planado, ou seja, eles têm membranas que aumentam a resistência do ar em relação aos seus corpos. Na maioria dos casos, esses animais se alimentam de frutos que estão em árvores altas, e a capacidade de planar permite que se desloquem de uma árvore para outra sem precisar descer e subir novamente, ok? É como se fosse uma estratégia muito importante para eles poderem economizar energia, ok? Então aí nós temos alguns exemplos, né, de mamíferos que têm essa capacidade de voar ou de ir de uma árvore para outra sem precisar descer e subir de novo, né, com mais facilidade, beleza? Aí a gente passando para a página 145, o que é que a gente tem? Sim, nós temos aí exemplos de peixes voadores. Não sei se vocês sabiam disso, mas sim, existem peixes, né, que têm também essa capacidade de poder se deslocar de forma aérea. Olha só, aí nós temos um exemplo, né, de uma espécie de peixe que é encontrada desde o Panamá, um país, até a América do Sul, né? O que é que esse peixe tem de diferente? Ele tem as barbatanas peitorais muito desenvolvidas. E aí, eles têm uma forte musculatura que se movimenta e permite que esse animal explore a capacidade de voar para fugir dos predadores, alcançando o voo por alguns metros de distância. Então esse peixe, ele vai ter as barbatanas de uma forma bem desenvolvida, que vai permitir com que eles possam fugir dos predadores, né, alcançando o voo, beleza? Então se você pensou alguma vez na sua vida que você não queria encontrar um peixe que voa, sim, meu parceiro, você acabou de descobrir que existem os peixes voadores. Ok, então além disso, nós temos aí também na página 145 bem embaixo, um outro exemplo que é a rã voadora. Algumas espécies de rãs são dotadas de membranas entre os dedos das patas, ó, elas têm tipo membranas assim entre os dedos das patas, né, que vão permitir que esses animais possam pairar livremente no ar, deslocando-se de uma árvore para outra em segurança, como é o caso dessa espécie bem aí da imagem que vocês estão olhando na página 145, ok? Então essa membrana que vai estar presente, ó, observem aí a imagem da página 145, essa rã. Vocês podem olhar aqui na patinha dela, nós temos assim uma como é que eu posso dizer? É como se fosse uma pelezinha ligando, né, as patinhas de um cantinho para o outro. Então, essa pelezinha vai ser essa membrana que vai ligar e vai permitir que elas possam se deslocar, ó, de uma árvore para outra, de um local para o outro, se deslocando de forma aérea, né, alcançando meio que, é como se elas pulassem, mas pulassem bem alto e conseguissem pular com a distância grande, entendeu? Então, essa estrutura corporal delas, né, nas patas, consegue permitir com que eles possam pairar livremente no ar de uma forma alcançando assim uma distância, ok? Então aí, virando a página, na página 146, nós temos aí os répteis voadores, né, e sementes
que podem voar. Nós temos aí alguns exemplos de répteis voadores, ok? Nós temos aí uma espécie de lagarto e lá embaixo nós temos um exemplo também de plantas, né, que apresentam sementes que são dispersas pelo vento, né? Então, são sementes que podem voar, ok? Então, para a gente encerrar essa nossa primeira aula, desse primeiro horário, nós iremos agora fazer uma atividade. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro e vocês vão responder a página 142, beleza? Página 142 do livro de ciências, e depois vocês vão passar lá para a página 147 e vão responder a 147 e 148, ok? Essas 3 páginas vocês vão fazer agora no primeiro horário: 142, 147 e 148, beleza? Façam a atividade dessas 3 páginas e depois a gente volta para corrigir, e no segundo horário a gente dá continuidade a esse capítulo 11, tá bom? Um grande beijo a todos e até já! Tchau, gente!